Preciso te adorar. Você concorda que nós fomos criados para termos relacionamento com Ele? Para sermos um com Ele. Mas é impossível estar diante da presença dEle e não adorá-lo. É impossível estar diante dEle e não se render, não entregar a sua vida, não se humilhar diante do Senhor. É impossível. O Senhor está à procura de verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Tem adorador de Deus aqui nesse lugar? Senhor, nós queremos estar num nível mais profundo de relacionamento contigo, Jesus. Leva-nos a um nível de intimidade em que nós não te conhecemos de ouvir falar, mas de andar contigo. Não apenas o Cristo Emanuel, o Deus Emanuel, Deus conosco, mas o Deus em nós, o Cristo em nós. Como Paulo disse, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, já não vivo mais pela carne, mas guiado pelo Espírito Santo. Quantos querem ser guiados pelo Espírito Santo? Então vamos adorar Ele. Te chamam de Deus e de Senhor, te chamam de Rei e Salvador, mas eu não atrevo a te chamar de meu amor. Te chamam de Deus e de Senhor, te chamam de Rei, de Salvador, mas eu não atrevo a te chamar de meu amor. Yeshua, Yeshua.
tua glória. Céus e terra te louvam, te exaltam. A tua palavra diz que no grande dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só tu és o Senhor e não há outro. Mas nós reconhecemos hoje, Jesus. Bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. Aleluia. Nós reconhecemos hoje que tu és o único Senhor. E não há outro, nunca houve nem haverá. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, é o nosso amado Jesus. Aleluia. Queremos estar preparados, Jesus. Que o nosso coração clame dia a dia: Maranata. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Que como noivas sejamos mais que apaixonados, mas que sejamos fiéis a Ti, Jesus. Não queremos ser teus amantes, nós queremos ser tua noiva. Aleluia. Uma noiva adornada, preparada, que clama: Maranata. Estão acesas, só estou esperando o barulho dos seus passos em direção à porta. Só bater que eu vou abrir pra você entrar. Só bater que eu vou abrir pra você entrar. Coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Não deixaremos o fogo se apagar, Jesus. Estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. Só bater que eu vou abrir pra você. Estamos te aguardando, Jesus. Te desejamos, Jesus.
fechar os seus olhos por um segundo. E tente imaginar o próprio Jesus na sua frente. Porque na realidade Ele está aqui. Você crê nisso? A palavra do Senhor de Deus diz que onde 2 ou mais estiverem no nome dEle, ali Ele estaria. E Ele está aqui. Ele está aqui e Ele quer receber a sua adoração. Ele quer ouvir a sua canção, mas acima de tudo, contemplar o teu coração diante dEle. Feche seus olhos. Imagine a cena de Apocalipse que descreve o nosso noivo. Seus olhos como chamas de fogo. Da sua boca sai uma espada afiada. Está vestido com um manto de sangue. Em sua coxa está escrito que Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele está aqui. Ele está aqui. Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim. Que era lindo assim. Eu tô esperado. Eu abro a minha casa. Pode morar. Maravilhoso. Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era linda. O meu corpo esperado. Pode morar aqui. Pode morar. Pode morar aqui. Pode morar. Oh, pode morar aqui. Pode morar aqui. Pode morar em mim. Pode morar em mim. Vem habitar em mim. Vem habitar em mim. Você pode sentar, irmãos, fique à vontade. Pai do Senhor, irmãos, mais uma vez. Uma noite abençoada. Estamos aqui para glorificar o Senhor. E eu percebo que pelo menos, eu senti muita presença do Senhor. Não sei se os irmãos sentiram. Né? Me deu vontade de sair dançando aí com as meninas, já dança. Porque assim, eu estava sentindo muita presença do Senhor. E glória a Deus por isso. Né? Porque o Senhor, Ele é tremendo. Ele trabalha ao nosso favor, Ele nos alegra. Às vezes no momento que a gente está mais triste, que a gente está mais, às vezes nos sentindo abatidos, entristecidos, o Senhor, Ele nos alegra. Ele derrama sobre nós uma alegria que não entendemos. Né? Então assim, que você esteja sensível ao Senhor, porque nessa noite, não só nessa noite, todos os dias Deus quer falar conosco. Mas hoje em especial, porque a passagem que a gente vai ler vai falar sobre isso. Quando Deus nos chama, quando Deus, muitas vezes, Ele nos chama e nós não estamos atentos ao que Ele quer falar conosco. Por quê? Por que a gente não está atento? Porque a gente não quer obedecer. Muitas vezes nós não queremos obedecer o que Deus quer falar conosco. Então a gente fica desapercebido, fica assim, não, Senhor, agora não estou preparado. Não estou no momento certo para poder
fazer o que tu queres. E com isso, nós nos equivocamos, falhamos com ele, entristecemos o coração dele. Então, eu queria que os irmãos abrissem suas Bíblias em 1 Samuel 3. Essa passagem já é conhecida por muitos, né? E fala sobre o chamado de Samuel. Deixa eu ver se tem alguém assim que não tenha muito conhecimento. Acho que a maior parte aqui já conhece um pouquinho da palavra, né? Mas vamos relembrar algumas coisas. Essa passagem fala sobre a casa de Eli e o chamado de Samuel. Quem foi Samuel? Quem pode me soprar aí? Quem foi Samuel? Sem ser tainha, né? Não tem graça. Quem foi Samuel? É o quê? Profeta. Mas ele foi mais alguma coisa. Profeta e sacerdote. Ele foi sacerdote. É importante saber disso porque quem falou que é filho de Ana, né? Será que é porque você é filho de Ana? Mas assim, filho de Ana. Quem foi Ana? Ana foi uma mulher que ela era estéril. Alguém soprou aí, mas eu já sabia, tá? Foi uma mulher que ela era estéril. E ela tinha, a outra esposa do seu marido, tinha dado filhos para ele. E a Penina, ela humilhava a Ana por ela não poder dar filhos. Isso entristecia muito a alma da Ana. E ela fez um propósito com Deus. Ela foi no templo e chorava assim, compulsivamente, falava com o Senhor sem som, só balbuciando os lábios. E o sacerdote ele achou que ela estava bêbada, porque ela estava falando sozinha, né? Então assim, ele achou que a mulher estava bêbada no templo, mas não era isso. Era a alma dela que chorava, que ela clamando o Senhor para que desse filhos para ela. E isso, hoje em dia, não é só filhos que muitas vezes nós pedimos ao Senhor. Às vezes nós temos pedido coisas para o Senhor e a nossa alma clama de uma forma tão intensa. A gente sofre tanto por causa dessa ausência de algo que só Deus pode preencher. E com isso, assim, só quem passou ou passa por uma situação dessa que sabe. Cada um de nós, em algum momento da nossa vida, nós já passamos alguma dificuldade. Às vezes uma cura, às vezes a salvação de alguém no nosso lar, às vezes assim, uma porta de emprego que não abre, né? São várias coisas que nós passamos durante a nossa vida, só nós e o Senhor sabe o que a gente passou, né? Quantas vezes nós choramos, acordamos chorando. Eu já tive uma experiência no sonho eu estava chorando. Quando eu acordei, eu estava chorando, literalmente. A lágrima descia, eu soluçava. Eu falei, Senhor, eu estava realmente chorando mesmo. Então, assim, são coisas que só o Senhor sabe. Muitas vezes nem nosso amigo mais próximo, nem nosso marido, nem a nossa esposa sabe que a gente está passando essa dificuldade, essa tristeza, que a gente às vezes não tem coragem de falar para ninguém. Mas o Senhor, Ele sabe. Então, a Ana, ela tinha na alma dela essa tristeza de não poder gerar filhos, né? Nós já sabemos que naquele tempo, uma mulher que fosse estéril não tinha valor nenhum para a sociedade, né? A mulher tinha que dar filhos para o esposo, né? Então era algo assim que era muito difícil quem passava por isso. E nisso Deus abençoou a Ana e deu Samuel para ela, né? Então assim, foi algo muito especial. E ela consagrou Samuel ao Senhor. Ela fez o propósito com Deus que depois que a criança desmamasse, ela iria entregar ele no templo. Eu, assim, na época, quando eu li a primeira vez, eu falei, Senhor, ela pediu um filho para depois entregar. Eu não entendi. Mas não era algo
Deus requeriu dela porque era como fosse o primogênito dela. O melhor que ela tinha, ela entregou para o Senhor. Eu tive essa experiência em relação a Daniel. Daniel nasceu, ele teve otite com 3 dias de nascido. Isso não é comum. O líquido amniótico entrou no ouvido dele, não foi banho. Foi o líquido amniótico que entrou e ele teve uma otite muito séria, que eu pensei que ele fosse falecer. E eu e o pastor, assim, Deus falou com a gente, entrega ele. Eu me lembro como fosse hoje, eu dobrei meu joelho, eu e o pastor falamos assim, Senhor, não estamos entendendo nada. Tu nos deste, mas eu acho que o Senhor está querendo levar. E nós entregamos. Nós falamos, Senhor, ele é teu, tu nos deste, mas se o Senhor quer levar, a gente não pode fazer nada. A partir daí que nós fizemos isso, Deus restaurou a saúde dele. Aí ele foi melhorando, o antibiótico começou a fazer efeito. Até uma coisa assim, um detalhe, o médico, o pediatra, passou o remédio errado para o Daniel, um pediatra. Hoje em dia eu poderia ter processado ele, se fosse, na época, foi assim, eu fiquei cega também, assim, eu não percebi que o remédio não era apropriado para o problema que ele tinha. E com isso, Deus, assim, restaurou todas as coisas. Mas por quê? Porque nós entendemos que os filhos são herança do Senhor. Eles não são nossos. Todos nós aqui temos que entender isso. Os filhos que nós temos são herança do Senhor. E se Deus quiser levar, vai levar. Isso nós temos que entender. E não é para a gente ficar com mágoa do Senhor. Não, porque Deus é que sabe. Se Ele te deu, é porque Ele tem um propósito. E esse propósito, você tem que obedecer. Você tem que confiar que Ele sempre vai ter o melhor para você. Então isso é muito importante. E Ana confiou. Entregou de volta Samuel para o templo. E quando ele chegou no templo, ele foi criado pelo sacerdote Eli. Só que ele não conseguia mais ouvir a voz de Deus. Ele não conseguiu educar os filhos dele na presença do Senhor. Os filhos dele agiam de forma muito equivocada. Faziam coisas muito erradas no templo. Eles se aproveitavam por ser filho do sacerdote e tiravam vantagem das coisas. Então, isso é uma coisa muito séria. É igual, por exemplo, aqui, a gente aqui, Tayane, filha do pastor. Então, não, então vou querer levar vantagem porque eu sou filha do pastor. Não existe isso. Deus, Ele tem nos chamado para servi-lo, não para a gente receber, só desfrutar das bênçãos. Não é isso. Deus, Ele tem nos chamado para um propósito mais firme, mais forte. E a gente, muitas vezes, a gente tem se equivocado, a gente tem feito coisas erradas. Então, Eli começou a agir de forma assim, sabe como quando a gente tem o primeiro filho, que tudo, o nosso filho é melhor do que o dos outros? O nosso é bonzinho, o nosso não faz nada errado, o nosso é obediente, o dos outros é desobediente. O outro que bateu no meu filho, tadinho do meu filho. A maior parte das mães pensam assim, né? Quando eu dou aula na escola dominical, eu desmascaro as crianças, eu falo mesmo. Não existe criança boazinha. Se for estimulada, se for instigada, elas aprontam mesmo. Na nossa cara, ela fala assim, mãe, foi ele que bateu primeiro, mãe. Não existe isso, tá? Nenhum de vocês são santinhos, a gente sabe disso. E eu estou desmascarando vocês, porque eu sei que muitas vezes vocês falam isso em casa. Não é verdade. Então, assim, é algo que eu gosto muito de falar isso, porque muitas vezes nós achamos que sempre os nossos são os melhores. Os nossos não têm culpa de nada, os nossos, que as pessoas estão falando demais, que não é nada disso. E foi o que aconteceu com Eli. Eli terminava não acreditando no que chegava aos ouvidos dele. Ele não corrigia seus filhos. Isso é uma coisa muito séria. Eu falo muito isso, assim, quem tem bebezinho, não aceite um tapinha do seu filho no rosto. Porque quando ele ficar mal, ele vai dar um tapão. Vai ser um tapinha. A Tayane, pequenininha, deu um tapa no rosto da coleguinha. Na mesma hora eu bati na mão dela e falei assim, nunca mais
mais você bata no rosto de ninguém. Nunca mais ela fez. Ela tinha 6 meses. A mãe da criança falou assim, ela não vai entender. Eu falei, vai entender sim. Vai entender. Porque eu não gostaria que batesse no rosto da minha filha. Por que eu vou deixar bater no rosto dos outros? Então, a coisa é muito séria. Então, as coisas assim, as coisas de Deus ainda são mais sérias ainda, né? Eu e o pastor, nós temos visto isso durante toda a nossa vida, né? Às vezes a gente orienta os pais na correção, às vezes os pais acham exagero, o pastor é muito exagerado, a pastora é muito exagerado. Não, porque nós já temos alguma experiência. Eu tenho um filho de 28 anos, uma filha de 25, graças a Deus estou na presença do Senhor. Mas isso, minha filha, foi muita oração, muito jejum, muito assim, não quer ir para a igreja, vai para a igreja assim mesmo. Está com o pé machucado, vai com o pé machucado, que a gente vai orar e vai ficar bom. E ficava bom. Porque Deus honrava. Entendeu? Então são coisas assim, que para você conseguir que seu filho esteja na presença do Senhor, é muita oração, é muito jejum, é muita busca. Nós precisamos a cada dia colocar eles nas mãos do Senhor. Por que eu estou falando isso? Porque tem estudos que falam assim, quem aqui são filhos de pais separados? Só fazer uma enquete. O que esses estudos falam? Falam que todas as pessoas que tiveram pais separados vão se separar também. Nós não aceitamos isso. Nós não aceitamos isso. Entendeu? Então, assim, é uma coisa muito séria. O inimigo, ele tenta colocar, incutir isso na nossa mente. Ele quer que realmente as famílias se destruam, se separem. Mas o Senhor, Ele é o Deus que restaura cada área da nossa vida. Entendeu? Então, assim, quando eu ouvi a respeito desse estudo, eu falei assim, realmente é o que o inimigo tenta fazer. Ele tenta separar cada vez mais as pessoas. Ele não quer famílias estruturadas. Porque uma família estruturada vai ser uma bênção na mão do Senhor. Entendeu? Então, assim, quando a família se divide, ela fica fragilizada. Cheia de mágoa, cheia de rancor, cheia de tristeza, cheia de decepção um com o outro. E o Senhor, Ele quer restaurar. Ele quer abençoar as nossas vidas, as nossas famílias. Ele quer que realmente venhamos viver o melhor que Ele tem. Então, assim, Samuel ficou sendo cuidado por Eli, uma pessoa que não conseguia educar nem seus filhos. E tinha que educar Samuel. O que Deus fez? Uma noite, quando Samuel estava deitado, Deus chamou Samuel. Samuel, Samuel. Né? E é uma passagem assim que quem é medroso fica até meio assim, meu Deus, quem está me chamando? Né? Então assim, e Deus chamou. Samuel ainda era pequeno, não conhecia a voz de Deus. O que ele fez? Ele foi para o sacerdote Eli, falou assim, está me chamando, Senhor? Não estou chamando não, vai para o seu quarto e dorme. Ele ia voltar. Eu sei que ele chamou 3 vezes. Samuel levantava e ia falar. E ele mandava voltar. Só que Eli percebeu que era Deus que queria falar com Samuel. E ele orientou. Samuel, se chamarem você novamente, você fala, eis-me aqui, Senhor. Fala que o teu servo ouve. E foi o que ele fez. Quando ele chegou no quarto, Deus falou novamente. Aí ele foi e falou isso para Deus. E Deus revelou algo para ele. E isso que ele revelou mexeu muito, muito com Samuel. Eu acabei contando a história toda e não li a palavra, né? Vamos ler agora. Eu contei tudo, o resumo todo. Falei, mas Deus é tremendo. Assim, 1 Samuel 3, a partir do versículo 1. Para mim, eu já tinha até lido. Eu li tantas vezes em casa que eu estava... E o mancebo Samuel servia ao Senhor perante ele. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando ele deitado no seu lugar, e os seus olhos se
coçavam já ao escurecer, que não podia ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse: eis-me aqui. E correu a Eli e disse: eis-me aqui. Por que tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei eu. Torna a deitar-se. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli. E disse: eis-me aqui. Porque tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei eu, filho meu. Torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel a terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli. E disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava um mancebo. Pelo que Eli disse a Samuel: vai-te deitar, e há de ser que, se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e ali esteve. E chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. Aí nisso, quando ele respondeu, muitas vezes Deus fala conosco. Muitas pessoas falam assim: Deus não fala comigo, eu não consigo ouvir o que Deus tem para mim, o que Ele tem me chamado, para eu fazer o quê? Mas foi como logo no início eu falei: muitas vezes é você que não quer ouvir o que Deus quer falar com você, porque Ele está falando e você finge, ouvir de mercador. Não, isso não, Deus, não. Vai mexer no meu namoro? Não, eu gosto disso, não, quero namorar quem eu bem entender, quero fazer o que eu bem entender. Não, mudar de emprego para... Não, esse não, Senhor. Eu só quero aquele emprego que é o melhor, que eu vou ganhar muito bem, que eu vou ser próspero. Qualquer empreguinho eu não quero não, Senhor. Não, eu quero só o bom, porque eu mereço o melhor. Sou filho do rei, eu mereço o melhor. Mas não quer se esforçar, não quer crescer, não quer, porque toda dificuldade que a gente passa faz com que a gente cresça. Nós precisamos passar lutas, dificuldades, passar pelo deserto para realmente a gente crescer, se fortalecer. Se você tem tudo de mão beijada, você não valoriza. Isso acontece com todo mundo. Todos nós precisamos passar essa dificuldade, passar essas lutas para poder crescer, para poder ser edificado, para ser fortalecido. Então, assim, quando aconteceu tudo isso com Samuel, ele ficou assim: por que Deus chamou Samuel? Nós lemos aqui que ele dormia no templo. Por quê? Porque Deus já estava usando ele para ministrar, porque ele não podia contar com os filhos de Eli. Os filhos de Eli eram errados, faziam coisas muito ruins. Então ele não podia contar. Então ele começou a usar o pequeno Samuel para fazer os trabalhos no templo, né? E aqui fala que o profeta Eli já estava ficando com suas vistas, já estava ficando cego, né? Ou já com dificuldade de enxergar. Então ele precisava de alguém para ajudar, já que os filhos não ajudavam, né? Os filhos faziam coisas erradas, até profanar o templo, abusando das mulheres que iam lá. Eles profanavam, eles não tinham o menor respeito, o menor temor de Deus, né? Aí continuando aqui, fala assim, versículo 13: porque já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli, que nunca, jamais será expiada a iniquidade da casa de Eli, com sacrifício, nem com ofertas de manjares. Querendo dizer que ele não ia aceitar as ofertas pela casa dele. Aí continuando aqui no 15: e Samuel ficou deitado até pela manhã, e então abriu as portas
da casa do Senhor. Porém, temia Samuel de relatar esta visão a Eli. Então chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. E disse ele: eis-me aqui. E ele disse: que palavra é a que te falou? Peço-te que nos escuta, não me encubras. Assim Deus te fala. E outro também, se me encobriste alguma palavra de todas as palavras que ele te falou. Então Samuel lhe contou todas aquelas palavras e nada lhe encobriu. E disse ele: o Senhor faça o que bem pareceu aos seus olhos. Ele aceitou a palavra que Deus deu para Samuel, porque ele entendeu que ele errou. Ele errou na criação dos seus filhos. E é muito triste, né? A gente chega a uma certa idade e Deus fala com a gente que a gente errou, que a gente não cuidou dos nossos filhos. A herança que Ele nos deu, nós não conseguimos cuidar dela. Nós não conseguimos corrigir no momento certo, deixar de castigo no momento certo, usar a vara no momento certo. A gente deixava muitas vezes a nossa irritação falar mais alto, né? Eu sempre falo isso assim, o pastor ele sempre fala, ele conseguia esperar o momento certo para corrigir. Eu não conseguia não, eu também não batia quase nada, né? Muito fraquinha para bater, mas eu brigava muito. Mas assim, eu sei que em muitos momentos eu precisava ter sido mais forte, né? Então assim, imagina você chegar ao final dos seus dias e Deus falar para você assim: você não cuidou daqueles que eu te dei, você não ensinou ele no bom caminho, você não levou para a igreja, você deixou eles fazerem o que eles bem entendiam, você deixou eles ao invés de me buscar, ir para as noitadas e beber e fumar e fazer coisas que não agradavam a mim, porque o corpo deles é templo do meu espírito. Então você não cuidou daqueles que eu te dei. A responsabilidade que eu te dei, você deixou para lá. E não queria se irritar, se aborrecer. Porque o que acontece? Educar é muito difícil. Quem é pai, quem é mãe sabe, ou quem cuida de uma criança, sabe como é difícil. Como é difícil a gente corrigir. Muitas vezes dói mais na gente do que na criança, mas a gente precisa. Isso é importante. Né? Eu sempre falava assim, que meu pai era muito severo, mas ao mesmo tempo era muito carinhoso, muito amoroso. Eu não tenho nada assim que eu fale assim: eu tenho mágoa do meu pai, porque ele me bateu. Eu não tenho isso, porque eu sei que quando ele me corrigiu é porque eu tinha feito coisa errada, eu precisava ser corrigido. Graças a Deus por isso, hoje eu sou uma pastora. Talvez se ele não tivesse me corrigido, eu estaria no mundão aí aprontando nenhum, ou poderia não estar nem viva, porque a gente não sabe os nossos caminhos, né? Muitas vezes nós escolhemos coisas muito erradas na nossa vida. Então assim, Deus usou meu pai e minha mãe para que hoje eu estivesse no bom caminho, né? Então assim, você pai e mãe, todos nós precisamos estar atentos ao que os nossos filhos estão fazendo, como eles estão agindo, as amizades que eles têm, qual caminho. A gente tem que ficar de olho, observar. Celular tem limite, não é para ficar o dia todo no celular para não te dar trabalho, não. Você precisa gastar tempo, você precisa ter tempo com seus filhos, você precisa sentar com eles, conversar, rir. Eu sempre falo isso, o casal, ele precisa rir junto. Não é só reclamar um do outro, dizer que não está gostando disso, está gostando daquilo. Não, rir junto, brincar, conversar. Todos nós precisamos disso, né? Então, assim, passar a mão na cabeça dos nossos filhos, nós não estamos demonstrando amor por eles. Nós estamos demonstrando que nós não temos pulso e que Deus, Ele poderia até se arrepender de ter nos dado, porque a gente não cuidou. Então é muito triste. Então assim, hoje assim,
eu vim esperando falar outra coisa, sabe? Mas Deus mandou falar isso. Porque, assim, a palavra era para eu falar completamente diferente. Mas, assim, Deus está mandando falar, chamar a atenção de vocês, pais. Hoje não é nem só para os filhos, não, é para os pais. Precisamos ter pulso, mas com amor, com carinho, com atenção. Não passe a mão na cabeça dos seus filhos, porque vocês, ao invés de estarem ajudando eles, vocês estão afundando eles. Porque o inimigo tem colocado pessoas para tentar influenciar seus filhos para sair do bom caminho. Então, assim, não confie cegamente. Né? Eu vejo pais que falam assim, não, meu filho não faz isso. Eu falo assim, Senhor, tem misericórdia. Eu não posso falar nada, mas só o Senhor para convencê-lo que não é assim. Que você tem que orar mais, pedir mais para o Senhor trabalhar na vida dos nossos filhos. Porque eu não quero ver uma filha minha afastada, um filho meu afastado dos caminhos do Senhor. Como eu não quero, eu sei que nenhum pai, nenhuma mãe que se converteu verdadeiramente quer isso. Né? Quem realmente já teve um encontro com o Senhor, sabe que o melhor lugar para estar está na presença do Senhor. Todos nós sabemos disso. Então, assim, que vocês, pais, realmente ouçam o que Deus tem chamado vocês. Ele tem chamado cada um de vocês para uma boa obra, para cuidar dos seus, para cuidar da sua família, para cuidar da sua esposa, do seu esposo, para dar carinho, para dar atenção, mas também, na hora certa, fustigar. Na hora certa, você também faz o que Deus manda, mas não de uma forma bruta, porque isso sim, isso às vezes a pessoa fica com traumas, mas quando você é fustigada na hora certa e é orientada, porque é muito importante você falar para o seu filho assim, você está apanhando, você sabe por que você está apanhando? É por causa disso, disso, disso. Não só bater e depois achar que a criança entendeu o que está acontecendo, não, porque a criança esquece. Criança pequena fez agora, daqui a pouco esqueceu. Se você não falar, ele acha que a mãe está batendo à toa, não sabe por que está apanhando. Você tem que falar, você tem que dizer o porquê. Porque quando ele crescer, ele não vai ficar magoado com você. Porque ele sabe, eu apanhei, mas apanhei porque eu desobedeci. Eu apanhei porque meu pai mandou fazer uma coisa e eu fiz outra. E isso vai fazer a diferença para ele. E quando ele crescer, quando ele ficar maduro, ele vai querer também educar o filho dele também. Porque, por assim, muita coisa Deus evitou que eu passasse. Por quê? Porque meu pai me corrigiu na hora certa, no momento certo. Né? Então, nessa passagem, assim, o que falou muito ao meu coração foi isso. Que tristeza para a família de Eli. Um sacerdote, a casa do Senhor, perder a salvação dele e de toda a sua família, todos os seus filhos. Né? Então, é algo assim muito triste. Você vê assim, algo que você teve com tanto carinho, né? Porque todo pai, toda mãe, eles ficam muito felizes quando sabe assim, você pai, você mãe, né? A gente fica muito feliz, é um momento assim muito bonito na nossa vida. Então assim, e você não se dedicar a isso, que é algo assim, uma responsabilidade muito grande, que Deus nos dá, porque Ele é que vai nos capacitar, porque nós mesmos não temos condição de educar ninguém, né? Às vezes pelos nossos traumas, pelas coisas que nós já vivemos, né? Então assim, o que Deus quer? Deus quer restaurar as famílias, né? Deus sempre me usa para falar sobre família, não adianta, porque sempre é meu. Por quê? Porque as famílias estão sendo muito atacadas a cada dia. O inimigo tem tentado muito contra as nossas famílias, contra as nossas vidas. Então, assim, é algo que a gente tem que estar atento. Não aceitar essas setas, essas coisas que têm sido lançadas sobre nós, sobre a nossa mente, sobre a nossa casa. Porque sobre as nossas vidas não há encantamento,
sobre as nossas vidas. Deus fala através da palavra dele. Então, que você realmente creia nisso. Creia que Deus tem o melhor para você e seus filhos. Tá? Então, assim, muita coisa. Deixa eu ver se eu acho que. Deus confirmava na palavra de Samuel. Quando Deus rompe o silêncio, naquele tempo, assim, o que aconteceu? Deus não falava muito aos corações. Por quê? Porque Ele não vai falar com alguém que está em pecado. Ele se afasta daquele. Porque quando você está em pecado, você é o primeiro a se afastar. Você vai assim, ó, tem pecado, vou me esconder. Adão não fez isso? Quando ele desobedeceu, a primeira coisa que ele foi, ele se escondeu. E é isso que acontece com a gente. Quando a gente está em pecado, a gente começa a se afastar de Deus. E a gente fala assim, Deus não fala mais comigo. Por que será que Ele não fala? Ou é você que não quer ouvir o que Ele está falando com você? Então, assim, que a gente fique atento. E quando a gente fala assim, Deus não fala conosco, o que está acontecendo? Será que somos nós que não estamos ouvindo? Você acha que Deus, Ele nos ignora? Eu não creio num Deus que nos ignora. Eu não creio num Deus que não quer intimidade conosco. Pelo contrário, Ele quer que a gente esteja o tempo todo com Ele. E quanto mais, a gente fala isso por causa dos filhos. Você não gosta que o seu filho te procure? Você não gosta que o seu filho venha te dar um abraço? Os filhos normalmente se escondem com vergonha. Olha ali, como você quer. Mas os pais normalmente gostam quando os filhos se aproximam. Ah, pai, quero conversar com você. Pô, isso para o pai, para a mãe é uma alegria. Né? Então, assim, Deus é a mesma coisa. Ele quer que você se aproxime dele. Ele quer que você tenha intimidade com ele. Né? A Tayane sempre fala sobre intimidade. E eu falo sempre sobre família. Deus é algo assim que Deus me chama para falar sobre família. É algo que eu amo falar sobre família. Por quê? Eu vejo a importância de uma família estruturada. E o que o inimigo não quer é que as famílias estejam estruturadas. Ele não quer. Ele quer destruir as famílias. O objetivo dele é esse. Porque você, tendo problema na sua família, seus filhos vão ficar inseguros, vão ficar tristes, vão ter dificuldade às vezes no colégio, na faculdade, vai ter dificuldade de aceitação. São muitas lutas, muitas coisas que nós passamos, né, devido a esses problemas familiares. E Deus não quer isso. Deus hoje Ele quer, hoje não, sempre, Ele quer restaurar as famílias. Ele quer realmente alcançar cada um de vocês e fazer o que Ele deseja, que é restaurando vocês, restaurando o coração, a alma de vocês, que muitas vezes está tão ferida, está tão triste, está tão às vezes aborrecida, porque não entende as coisas que estão acontecendo. Né? Muitas vezes a gente não entende as lutas que nós estamos passando, por que nós estamos passando certas coisas. Mas o Senhor, Ele tem chamado vocês para uma maior responsabilidade para com a sua família. Amém? Achou? Esse é um tema que cada vez mais se torna necessário. As famílias estão absolutamente vivendo um tempo sem precedente. Nunca na história da humanidade a família foi tão atacada.
Nunca. Existe um pensamento de que família não é aquilo que Deus idealizou. Não é. Família é qualquer coisa. É um ajuntamento de alguns seres humanos em algum canto qualquer. Isso é família. Criando outros seres humanos, sabe lá Deus como. Sem referencial paterno. Sem referencial materno. A gente tem falado muito sobre família. Porque família nasceu no coração de Deus. É uma invenção divina. Foi quando Ele criou o primeiro homem e a primeira mulher. Enchei, povoai essa terra. Eu não sei como é que anda a sua família. Eu sei como anda a minha e a sua. Como é que está o referencial de família na sua casa? Aqueles que coabitam com você, aqueles que estão debaixo do mesmo teto, têm referenciais que vão sustentá-la na vida. Porque um dia esta criança se tornará adulta. Um dia esse adolescente, esse jovem, não dependerá mais de você. E o que ele vai levar para fora do seu tempo, para reproduzir numa nova célula, numa nova família. Sabe, muitas das vezes, como a pastora falou, são negligências nossas. Não fizemos o que tínhamos que fazer no tempo certo. E aí ela deu o exemplo de Eli, não? Um sacerdote que morreu de uma forma triste, que perdeu os filhos de uma forma terrível. Por quê? Porque ele tinha o ofício da casa de Deus, a responsabilidade de oficiar ao Senhor, e mesmo assim ele negligenciou a base dele, que era a sua família. Que o Senhor nos livre de sermos pessoas religiosas. Que o Senhor nos livre de sermos pessoas que, pela desculpa de sermos servos do Senhor, negligenciamos muitas das vezes aqueles que o Senhor tem nos dado como responsabilidade nessa terra. Que o Senhor nos livre. Eu sou pastor já há alguns anos, mas até hoje nunca deixei de pastorear, de cuidar, de amar, de zelar pelo primeiro rebanho que Deus me deu, que não foi você, foi a minha família, mulher e filhos. Se você está aqui hoje, e você que está debaixo do nosso pastorado e ministério, se vocês estão aqui, é porque de alguma forma Deus achou graça a seus olhos e eu errei menos do que acertei nesses cuidados com a minha família. Hoje, de alguma forma, por graça e misericórdia, eu posso ajudar você na sua. Mas eu não negligenciei a mim em tempo nenhum. Só para você ter uma noção do que eu estou falando, complementando as palavras da pastora, existe um dia que eu não te atendo. Só se for um caso de extrema necessidade, vida ou morte. Porque um dia é da minha família. Eu quero estar no cinema com os meus filhos, com a minha mulher. Eu quero estar comendo pizza com eles. Eu quero estar vendo um filme na televisão. Eu não quero estar pastoreando você nesse dia. Eu quero estar pastoreando a minha casa. Porque não adianta eu ganhar o mundo e perder os meus, diz a palavra. Eu espero que você faça a mesma coisa. Não tire o dia do culto para fazer isso, não. Tem outros.
você pode escolher um outro dia e levar esta moça para comer uma pizza. Levar esses jovens para bater um papo, dar uma caminhada na praia, quem sabe. Eles vão amar. Não é só trazer para a igreja, não. Isso também. Ensina no caminho, para que não se desvie. Mas ensinar no caminho significa abraçar. Ensinar no caminho significa beijar. Ensinar no caminho significa olhar nos olhos do teu filho ou da tua mulher e dizer: eu te amo. Olhar nos olhos do teu marido e dizer: eu te amo. Eu digo para minha mulher praticamente todo dia, temos 30 anos de casado, mais 4 de namoro e noivado. Eu te amo. E hoje eu a amo mais do que quando começamos. E os meus filhos também. Não sou perfeito. Aprendi muita coisa com a palavra de Deus. Mas muitas coisas também a gente aprende com a própria vida. Como é que foi a tua criação? Você amou tudo que viveu? Ou tem algumas coisas que você disse assim: quando chegar a minha vez eu vou fazer diferente? E você fez? Vamos pensar sobre isso. Sabia? Uma vez Nicodemos chegou para Jesus e disse assim: sabe, mestre, como é que eu faço para nascer de novo? É possível voltar ao ventre da nossa mãe e nascer de novo? Porque, embora um homem muito sério, muito sincero, Nicodemos não tinha entendido absolutamente nada, mas ele estava no caminho. Jesus teve muita paciência com ele. Não era desse nascimento que Jesus estava falando. Era do nascimento do Espírito. É a forma de sentir, a forma de ver, a forma de ouvir, a forma de pensar, a forma de falar, a forma de agir. São essas coisas que mudam. A gente não sabe muito a respeito de Nicodemos depois, não. Mas com certeza as palavras de Jesus fizeram grande diferença na vida daquele homem, aquele sacerdote. Talvez você tenha errado muito na sua vida como marido. Talvez você tenha errado muito na sua vida como esposa. Talvez você tenha errado outro tanto como pai. E você, quem sabe, já errou bastante como mãe. Mas sabe, você está aqui, você está assistindo de casa. E você que vai assistir essa gravação em nosso canal do YouTube. Preste atenção, Deus está falando contigo. Sempre é tempo de entender o que Nicodemos estava tentando entender, nascer de novo. Porque quando você nasce de novo, Ele te ajuda a ser um melhor marido. Ele te ajuda a ser uma melhor esposa. Ele te ajuda a ser um melhor pai, uma melhor mãe, melhores filhos. Mas é preciso que você se encontre de fato com Ele. Para que muitas coisas comecem a ser moldadas na tua vida. Você quer ser moldado, moldada segundo os padrões que Ele mesmo instituiu para o homem, para a mulher, para a família. E aparar muitas arestas que precisam, porque enquanto você estiver com as rédeas na mão, Deus não vai poder fazer nada na sua vida. Deus só começa a agir na nossa vida quando a gente entrega as rédeas nas mãos dele e diz assim: Senhor, eu estou cansado. Eu estou cansado. Eu já errei tanto com os meus pais, eles não merecem. Eu já errei tanto com os meus filhos. Puxa, como eu gostaria de começar de novo. Eu errei tanto com a minha mulher. Puxa, não foi para isso que eu me uni a ela. Eu errei tanto com o meu marido. E não era isso que eu esperava do nosso relacionamento. E parece que tudo é o final, né? Não é não. Se você quiser, não é um ponto, é uma vírgula. A história pode continuar com a graça dele. Vamos cantar juntos. Quero ser como criança, te amar pelo que é.
voltar à inocência, acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, como um menino independente, e deixo de simplesmente com teus braços de amor, abraça-me, abraça-me, com teus braços de amor. Posso viver Queria estar orando com você. longe do teu amor, Você ouviu essa palavra? Senhor. Quem sabe você entrou aqui com um pensamento acerca da sua casa, da sua família. Quem sabe você que está nos assistindo, você que está aqui presencial, você que vai assistir ainda esta gravação em nosso canal, você já tenha tomado uma decisão de começar de novo, mas da forma como você entende que seja melhor. E quem disse que o seu entendimento é o entendimento de Deus? Sabe, a Bíblia diz que os pensamentos deles são muito mais altos do que os nossos pensamentos. E Ele é que sabe os pensamentos que tem acerca de mim, de você, e são absolutamente pensamentos de paz, não de mal, de paz, diz a palavra. Quero convidar você que talvez durante essa exposição, ou seja, durante essa ministração da palavra, você pode ter sido confrontado e quem sabe você pensou assim: olha, eu errei muitas coisas, ainda continuo errado. Ou quem sabe você pode ter dito assim: puxa, que bom, eu acertei em outras tantas, eu acho que meus acertos foram maiores do que os meus erros. Então deixa eu dizer uma coisa para você: não se acomode. Nada como um dia atrás do outro. A gente precisa buscar a estatura do varão perfeito, subir um degrauzinho e querendo ser parecido cada vez mais com ele. Então tem muitas coisas que ainda podem melhorar na sua vida. Basta você querer. Basta você ter a chance. Você quer? Longe do teu afastar,
Senhor, eu não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me. Vamos com ele agora. Abraça-me. Abraça-me, meu Pai, com teus braços de amor. Abraça-me. Com teus braços de amor. Pai, meu Pai, depois meu papai, papai, eu sou teu filho, tua filha, preciso tanto de você, preciso tanto desse teu amor. Oh Pai, sabe Pai, tenho tomado tantas decisões no meu coração, e todas as vezes que isso acontece eu me machuco mais. Estou cansada de sofrer, estou cansado de errar. Me ajuda, meu papai. Papai significa paizinho. Eu queria convidar você agora. Não espere que o pastor faça um apelo para você. Não espere. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo está passeando aqui nesse lugar. Ele está em você. Os anjos de Deus acabam nesse lugar. Existe uma batalha pela sua vida. Sabe, Deus quer fazer algo novo em você. Você não veio aqui simplesmente para ouvir alguém pregar ou cantar. Você veio porque Deus queria falar contigo desta forma, nesta noite. É a agenda dele para você. Você que está em casa, você que vai assistir depois, e você que está aqui. Por isso, fale com ele. Pai, Paizinho, papai, eu não quero mais errar. Eu estou cansado de tomar decisões pautadas nos meus, na minha vontade, no meu coração. Me ajuda, Pai.
está em casa, você que vai assistir depois no nosso canal no YouTube, esse é o momento em que você precisa falar com o Abba. Esse é o momento em que você precisa falar com o Paizinho. Você que está aqui, se você quiser, entendeu que essa palavra é para você, quero sugerir a você que coloque suas mãos no coração e diga: papai, eu quero começar de novo. Não da forma como Nicodemos entendeu o novo nascimento. Eu quero começar de novo a minha história, no sentido de ser alguém melhor, ser uma mãe melhor, ser um pai melhor, ser um marido melhor, ser uma filha melhor, ser um filho melhor, ter uma família melhor. Eu quero chamar a tua presença para minha casa e que a tua presença comece entre os meus, por mim, Abba. Por mim, Abba. Eu não vou esperar que isso aconteça com a minha mulher. Eu não vou esperar que isso aconteça com o meu marido. Eu não vou esperar ver a tua presença na vida dos meus filhos. Começa comigo, Abba. Você entendeu o que o Abba quer falar contigo nessa noite? Se você quiser, fique de pé, então. Fala com ele, fique de pé, você daqui, você que está em casa, você pode ficar de pé para dizer: Abba, sou eu, é comigo, eu quero, sou eu, papai, sou eu, paizinho, é comigo, eu preciso, eu quero, eu vou, meu papai. São filhos que precisam voltar a honrar os seus pais. São pais que precisam entender o que é o privilégio de cuidar de alguém. Oh, Pai, tu podes fazer tudo novo se quiser. Podemos recomeçar e desta vez com a tua presença nos guiar, nos orientar e nos indicar o melhor caminho a seguir. Pai, perdoa os nossos erros. Nós queremos recomeçar. Eu peço a tua bênção para cada um dos que oram, Pai. Meu Deus te abençoe. Seja cheio do Espírito Santo. Recomece da forma certa. Deus te abençoe. Amém? Que bom, queridos. Que bom. Muito bom estarmos aqui para juntos podermos louvar ao Senhor. E você que está conosco. Que bom. Olha, nós temos uma proposta para você que está online. Temos pedido ajuda para difundirmos a palavra do Senhor nesse lugar.
Você tem gostado de estar conosco? Deus tem falado com você, tem? Queridos, nós não temos nenhum outro interesse. Nos conheça. A não ser divulgar o Evangelho com lisura, honrando ao nosso Abba, ao nosso Deus. Nos ajude sendo um agente de transformação na vida de pessoas. Compartilhe esta mensagem. Está lá no nosso canal no YouTube, Igreja Bíblica de Itaipuaçu. Você pode encontrar esse canal com facilidade no YouTube. Você pode assistir quantas palavras você quiser. Nós só postamos ali as ministrações de palavra e os louvores que são entoados aqui, para você conhecer a nossa forma de adorar cantando também. E se o Abba falar contigo, se o Pai Celestial, se o Espírito de Deus testificar, se inscreva nesse canal. Compartilhe essas mensagens. Você certamente conhece alguém que precisa ouvir uma palavra como essa, uma ministração como essa. Seja um agente de transformação na vida de pessoas. Amém? Nos ajude divulgando esta palavra. Que Deus te abençoe. E aqui nós vamos encerrar a nossa transmissão dizendo que é uma honra e um prazer poder cultuar a Deus com você, mesmo de forma online. Quem sabe um dia nos conhecemos aqui no presencial. Teremos a honra de receber você aqui. E você que vai estar assistindo essa gravação, que Deus te abençoe. Esperamos que o Abba Pai, que Deus Pai Todo-Poderoso, possa ter falado contigo de uma forma muito especial, abençoando sua família. Amém? Então, como sempre dizemos, que você tenha um restante de noite muito abençoado e ainda um restante de semana cheio da presença do Senhor. Que a bênção do Senhor se faça presente de uma forma maravilhosa aí, na sua casa, entre os seus. Deus te abençoe. Obrigado por estar conosco. Fica na paz.